Você aí sabe como utilizar canetas aquareláveis, não? Então assista esse vídeo que eu vou ensinar para vocês técnicas simples de como utilizar as suas canetas aquareláveis. Bora assistir? Bom, as canetas aquareláveis são as minhas queridinhas, até porque eu cresci muito mais familiarizada com lápis, com marcadores, canetinhas, do que pincéis. Então, para mim é muito mais fácil segurar e ter mais precisão com uma caneta do que realmente com um pincel. E eu sinto que muitas pessoas que estão começando, elas também têm essa dificuldade. Hoje eu tenho facilidade em usar os pincéis, mas eu ainda sinto essa preferência por caneta, por mais que elas sejam um pouco menos ecológicas, pelo fato delas terem plástico, de ter um monte de tranqueira aqui, mas elas também duram bastante, porque você usa só um pouquinho de tinta, às vezes, para aquarelar um desenho. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu percebi lá no meu curso online de mandalas, e aí fazendo um adendo para quem não me conhece, meu nome é Tati Alencar e eu sou especialista, artista, terapeuta em mandalas vibracionais. E aí eu tenho um curso online, vou deixar aqui o link para vocês, que é um curso de aprofundamento sobre mandalas. Você consegue tanto trabalhar as técnicas de mandalas, como também entender o que está por trás disso, por que elas são tão fascinantes, por que elas ajudam a gente a elevar a nossa consciência, expandir a nossa consciência. E aí eu vou deixar aqui o link do curso e de uma aula gratuita para vocês acessarem se vocês quiserem conhecer. Então eu comecei a perceber lá no curso que os alunos tinham muita dificuldade, às vezes, de utilizar as canetas aquarelas. Porque eu acho que talvez na cabeça de quem está comprando e começando, acha que só de usar a caneta vai desenhar por ela e vai fazer o efeito por ela. Mas não, você vai ter que fazer um esforço ali para que ela realmente aquarele o seu desenho. Então eu vou trazer aqui para vocês as técnicas bem simples de como utilizar elas. Eu tinha postado isso no meu Instagram e eu vi que o pessoal gostou bastante, aí eu resolvi gravar aqui também no YouTube um vídeo mais certinho aqui, mais completinho, para que vocês possam acessar sempre. Então vou colocar aqui a câmera aqui em cima. Bom, aqui eu tô com dois tipos de papéis, que é um dos grandes erros que as pessoas cometem quando vão usar uma caneta aquarelável. Uma caneta aquarelável, para ela poder ter uma boa performance, ela precisa ser feita, desenhada, né, pintada em papéis que aguentem, que sejam mais grossos. Nesse caso aqui, eu tô fazendo num papel mais liso, normal, mais convencional, porém profissional, que é um papel Bristol. Eu não vou colocar muitos detalhes sobre esse tipo de papel, você consegue acessar aqui nesse link de materiais, os materiais que eu costumo utilizar, e o Bristol é um deles. Ele tem 270 gramas por metro cúbico de papel, então ele é mais grossinho mesmo, tá? E ele tem uma boa absorção da água, dos marcadores, deixa mais homogêneo a pintura. E esse aqui é um papel aquarelável normal, esse aqui é um papel Canson aquarelável, é um papel mais barato, mais normal, que você acha facilmente também por aí. E eu vou fazer o uso da caneta aquarelável nos dois tipos de papel para vocês verem a performance da caneta. Aqui eu tô com a Tombow, essa aqui é uma cor 443 azul. O que você pode utilizar com ela no papel, por exemplo, é tanto o blender que vem com ela, toda caneta aquarelável vem um blender. Se não veio junto, se você comprou um case pronto, dá uma olhada no fabricante, se for uma caneta boa, eles têm geralmente um blender para você utilizar, que é uma caneta que às vezes não tem cor nenhuma mesmo, é transparente, é branquinho o pincel, e que você passa e ele vai ajudar a aquarelar o desenho. Você pode utilizar uma caneta aquarelável, que é uma caneta que você coloca água dentro e tem uma pontinha de pincel, ou mesmo um pincel mesmo de aquarela. Então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui no Bristol primeiro. Então geralmente vocês vão usar um pouquinho só, por exemplo, de tinta, e aí eu vou fazer aqui o teste com o blender. Olha só, você vai puxando, pegando na tinta, passando na tinta e puxando pra baixo, no próprio desenho, espalhando no próprio desenho. Esse blender meu tá meio velhinho, por isso até soltando uns pedacinhos aqui do pincel. Vou fazer aqui com a caneta aquarelável, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Que ela solta água, mas aos pouquinhos, você não precisa ficar molhando o pincel e você consegue ir espalhando. O Bristol, ele não deixa com que você fique passando muitas vezes no mesmo lugar, então você tem que acertar rápido o que você tá fazendo. Não dá para ficar passando uma segunda camada, porque ele é um papel que ele não é um papel de aquarela, não é próprio para isso. Então, tem que tomar esse cuidado só. E aqui eu vou utilizar o pincel normal, com água mesmo, olha aqui, ó. Sendo que você tem que tomar cuidado com a quantidade de água, porque como eu falei, não é um papel aquarelável. Então,
E aqui eu vou mostrar a performance da caneta no papel próprio para aquarela. No papel próprio para aquarela, eu não recomendo vocês usarem o blender, porque ele é meio sequinho. O melhor mesmo é você usar ou a caneta com água mesmo, porque esse papel ele absorve, ele puxa muito a água. Então o blender você vai estragar ele. Você até consegue usar, mas eu não recomendo. Então procure usar mais a caneta com a água ou o próprio pincel, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então sempre você tem que vir molhando e puxando para poder fazer esse efeito de aquarela aqui. Uma dica extra que eu vou dar para vocês é no caso, por exemplo, de se vocês quiserem misturar cores. Coisa que a pastilha é mais fácil, né? Você mistura, coloca no godê e faz uma cor nova. No caso das canetas, é um pouquinho mais complicado, mas é simples. Se você fizer dessa forma, você pode pôr num godê ou numa base de plástico. Aqui esse godê tá bem sujo, mas eu vou pegar só esse cantinho. Você passa a cor que você quer misturar. No caso aqui eu tô colocando um vermelho pra gente criar um roxo. E aí você vem com o pincel e mistura as duas cores aqui no godê, olha só. E você cria o roxo, se você quiser pôr mais azul, mais vermelho. E você vem passando aqui no papel a cor que você misturou. Bom, espero que essas dicas simples ajudem você a fazer maior proveito das suas canetas aquareláveis, porque aqui eu trouxe dicas simples, né, para vocês começarem, mas se vocês também tiverem outras dicas que vocês têm, que vocês fazem com as suas canetas, deixa aqui no comentário, porque eu também adoro aprender e quem sabe eu faço um outro vídeo falando também, se você tiver alguma outra dúvida, alguma outra sugestão de vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de dar uma curtida aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal, bem como de acionar a sinaleta para receber notificações de novos vídeos. Então até o próximo vídeo e gratidão!